primeira parcela. Assim você adquire bons produtos e ainda ajuda o Ministério da Escola Bíblica do Ar. Venha até EBAR, Rua 1º de Março, 125, 11º andar. Ou escreva para a Caixa Postal 866, CEP 20.001 970, Rio de Janeiro. Dentro do cemitério São João Batista, visitei o Mausoléu dos Imortais por ocasião do enterro de um dos imortais, meu amigo particular e muito querido. E foi para mim uma emoção desfilar ante aqueles túmulos todos de chamados imortais, membros da Academia Brasileira de Letras. E começamos então a pensar no sentido da vida. Naqueles túmulos dos acadêmicos, vários deles têm no momento o corpo das esposas, porque os esposos ainda continuam vivos. E fiquei surpreso ao ver que o acadêmico a ser enterrado dentro de alguns minutos, e que realmente foi, já fora precedido pelo falecimento da esposa 5 anos atrás. Imortais. Imortais até quando? Imortais como? Imortais porque a soma dos acadêmicos dentro daquele mausoléu representa um acervo literário, obras escritas, obras traduzidas, obras divulgadas, e eles, como membros da Academia Brasileira de Letras, são considerados imortais. Mas o pensamento que me aflora agora é este: imortal até quando? Onde estão os nossos mortos? Este vídeo vai comunicar a cada um linhas de pensamentos diversos, mas o aponte para o caminho certo, para o lugar exato, para o verdadeiro lugar onde Deus anela que seus filhos e filhas cheguem um dia. Queridos amigos, eu, pensando na vida e tentando atender a pedidos que chegam de toda parte sobre a situação dos mortos, porque todos os homens acompanham o fenômeno da morte, eu resolvi então dedicar algum tempo a um estudo bíblico que possa ajudá-lo e ajudar a sociedade brasileira. Quero deixar bem claro que não paira em meu espírito qualquer coisa sectária ou qualquer coisa pessoal, mas eu quero que Deus mesmo nos dirija através da Bíblia para entendermos esse assunto. É interessante que está escrito na Bíblia: está ordenado aos homens morrerem uma só vez, seguindo-se o juízo. Esta declaração da Epístola aos Hebreus, para mim, realmente
marca o término e marca a espera e marca o compasso daquele que morre. É impressionante quando nós pensamos no fato de que nenhum de nós tem uma marca na testa, você vai morrer com 60 anos, com 70 anos ou com 10 anos. Estava numa das capitais do Nordeste e levaram-me ao cemitério e na gentileza que marca a nossa gente, foi dito o seguinte: Pastor Davi, vamos levá-lo à parte do cemitério dedicada só às crianças. E eu fui ali num setor do cemitério com aquelas cuidadas exposições de pequenas sepulturas de crianças. Mas depois disseram-me, mas agora já lotou a área dedicada às crianças e o cemitério está tendo dificuldade de encontrar outra área para guardar a separação das crianças. Na verdade, eu não sei por que intentaram fazer isto, mas devo confessar que foi muito bonito ver aquilo. Afinal de contas, o que é morte? Eu quero começar por dizer que a morte é o fim natural da vida. Mas nós podemos perguntar o que é vida? E nós voltamos àquela palavra do sábio do passado: se quiser saber o que é vida, contemple aquele que morreu. O final da vida é um fenômeno oposto à nossa mobilidade. Eu estou aqui, eu estou me movendo, os nossos operadores estão se movendo, as nossas câmeras estão se movendo, mas quando a vida cessa, a mobilidade acaba. Mas a morte é também uma força separadora, forçando uma mudança inesperada e, às vezes, até ansiada. Eu tenho visto doenças longas e longas e longas quando os familiares chegam quase a desejar o descanso daquela pessoa. O que é morte nos caminhos da compreensão humana? Biologicamente, a morte representa a interrupção da vida, representa a cessação do fôlego. Isto do ponto de vista da biologia. E então segue-se o atestado de óbito com a causa mortis e tudo isto que já é parte de uma técnica consagrada. Do ponto de vista psicológico, existe um rompimento do ser, da memória, do pensamento, e voltamos à ideia da separação. Do ponto de vista sociológico, vale dizer uma palavra: a morte causa realmente, em alguns casos, um reboliço. Falece uma pessoa da liderança cultural, da liderança intelectual, da liderança política, e há uma correria, há uma agitação social, há uma bandeira que corre em muitos lugares. Então, a sociedade também é marcada pela morte de alguém. E quando surge uma tragédia, como às vezes uma tragédia no campo da criminologia, no campo de uma catástrofe, uma ventania, um tufão, um naufrágio, então a morte agita tremendamente a sociedade. Antes de entrar na Bíblia, eu gostaria de fazer uma leve passagem pela filosofia. O Thanatos era alguma coisa que realmente pertencia à alma do povo grego. E a atanásia, ou seja, a imortalidade, era, por assim dizer, um privilégio da imortalidade dos deuses. E eu quase que saio do caminho para analisar aquela expressão do salmista:
quando Deus diz, vós sois deuses. Este retrato por antecipação da imortalidade da alma na prática da vivência daqueles que temem a Deus. Nós vamos, mais tarde nesse estudo, abordar este tema da imortalidade de uma maneira muito especial. Mas a presença desta ideia de morte, do Thanatos, a ideia desta atanásia, permeava muitos dos escritos do pensamento grego. E eu quero apenas dizer que Homero, seus examinadores, seus estudiosos declaram que ele abriu o caminho real para a ideia de uma imortalidade. E eu pergunto então, e do ponto de vista teológico? Eu não quero entrar na teologia profunda, mas do ponto de vista teológico, a minha alma diante de Deus, a sua alma diante de Deus, a alma daquele incréu diante de Deus, a alma daquele viciado, daquele bandido, ou daquele filósofo, daquele amigo, qual será a situação da alma diante de Deus? Eu creio que aqui nós vamos abrir espaço para pensar no ensino bíblico a respeito dessa matéria. Mas deixe-me dizer, quando o homem foi criado, capítulo 1 e 2 do livro de Gênesis, no início da Bíblia, narra a criação do homem, narra o homem já inteligente, nominando as coisas, dirigindo as coisas, comandando as coisas, e a ordem de Deus ao homem, você tem que frutificar, você tem que multiplicar. E depois então descobriu-se que Adão era uma pessoa solitária e Deus decide criar-lhe uma companhia, Eva, que saiu do seu próprio corpo, de uma das suas costelas, e Deus então faz aquela advertência: agora vocês vão caminhar juntos, vocês são livres para comer de qualquer fruto da árvore, menos do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Deste não comereis, porque se dele comereis, certamente morrereis. E nós perguntamos, e Adão saberia alguma coisa de morte? Certamente, ele já teria visto um animal ou outro animal morto. E a visão de um animal morto era para ele a ideia do que Deus estava querendo dizer: se comeres do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, certamente morrereis. Vamos então caminhar juntos dentro do quadro da Bíblia. E a Bíblia diz que Adão e Eva viveram, nós não sabemos quanto tempo antes do pecado, e depois um dia apareceu no jardim do Éden Satanás em forma de serpente, que veio e trabalhou no pensamento de Eva para que ela comesse da árvore da ciência do bem e do mal. E diz o texto que Eva cedeu, comeu da árvore, do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, fez com que Adão compartilhasse com ela, e então, dentro deles, sentiram imediatamente a ciência de que eles tinham pecado contra Deus, e então saíram para se esconder lá no meio do jardim, no meio das folhagens, até que Deus veio de novo ao seu encontro e com eles falou. Mas surge então uma pergunta: se o homem não tivesse desobedecido, se o homem não tivesse comido da árvore, do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, o que teria acontecido? Certamente teria acontecido o mesmo que aconteceu mais tarde com Enoque, porque a Bíblia diz que Enoque andou com Deus e não foi visto mais porque Deus o levou para si. Teria acontecido o que aconteceu com Elias, lá no início de 2 Reis, quando Elias foi arrebatado por Deus para a sua presença. Esses dois exemplos mostram apenas o fato de que o homem não precisaria sofrer o pecado, porque Deus
teria providenciado um livramento para o homem. Mas veio o fenômeno da morte. E a Bíblia fala da expulsão de Adão e Eva do Jardim do Éden. A Bíblia fala do nascimento de Caim e Abel. A Bíblia fala do assassínio de Abel por parte de Caim. A Bíblia fala da fuga de Caim. E então começam a se suceder as gerações descritas nas páginas da Bíblia. E a pergunta se agiganta: onde estão os mortos? E as mentes humanas, no decorrer dos séculos e milênios, elaboraram um grande número de ensinos a respeito de onde estariam os mortos ou estarão os mortos. E alguns defendem o que se chama metempsicose, ou seja, a ideia de uma transmigração. Então a pessoa morre e ela transmigra-se, ela deixa esse corpo e muda de ambiente, muda de lugar, muda de ponto de estar. Esta metempsicose tem se tornado multiplicada em outras tantas palavras. Por exemplo, nós temos esta ideia da palavra reencarnação. É uma palavra que hoje está muito em voga. Hoje se fala do corpo de um que passou para o outro, e assim, e então quando acontece uma falha ou um tipo de tara ou alguma coisa, diz assim: isto é resultado da reencarnação, isso é resultado da vida anterior. Do ponto de vista bíblico, nada disso tem razão. Mas existem aqueles que dizem que a morte, então, ela vem, e para aquele que é cristão, ele vai a um lugar chamado purgatório para um aperfeiçoamento, para curar as suas falhas veniais. Mas do ponto de vista bíblico, também não há lugar para isso, porque a Bíblia diz que está ordenado ao homem morrer uma vez seguindo seu juízo. Depois da morte, já está lançada a segunda etapa da vivência da alma. E então, do ponto de vista da Bíblia, não existe lugar para um purgatório. Mas existe ainda um grupo que diz que a alma, quando morre, fica dormindo no pó da terra. Também é uma ideia que, na realidade, não encontra uma grande consistência dentro do quadro da Bíblia Sagrada. E é exatamente a Bíblia Sagrada que nós vamos compulsar daqui para frente, descontraídamente, com o desejo de aprender, o desejo de realmente fazer aquilo que Deus quer que nós honestamente possamos fazer. Eu gostaria, queridos, de fazer um tipo de recapitulação e depois então vamos olhar na Bíblia a respeito da forma como os judeus reagiram, como os registros bíblicos tomam nota daqueles que morreram. Deus tinha dito, e vimos isto, que Adão e Eva poderiam comer de qualquer dos frutos do maravilhoso pomar do Jardim do Éden, menos um: o fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Deus não queria que Adão e Eva fossem autômatos. Ele queria que eles fossem seres livres. E diante de Deus, nós continuamos a ser livres. Mas eles comeram do fruto, vimos isto, e imediatamente sentiram dentro de seus corações que haviam desobedecido a Deus, que haviam transgredido a ordem de Deus. E daí cumpriu-se então o fato e a realidade da morte. O apóstolo Paulo comenta isto no capítulo 5 de Romanos, quando ele diz que por causa da desobediência de um, o pecado atingiu toda a raça humana. Guarde isto, porque será útil mais tarde em nosso estudo.
Mas eu quero agora chamar a atenção para esta forma como os judeus tratavam este problema da morte. Por exemplo, aqui no capítulo 5 do livro de Gênesis, nós temos uma série de acontecimentos. Adão viveu 130 anos, gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e o chamou Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, gerou filhos e filhas, de cujas filhas a Bíblia não fala, e foram todos os dias que Adão viveu 930 anos e morreu. E agora vem então o segmento das outras gerações, terminando sempre com a palavra e morreu. Foram os dias de Sete, 912 anos, e morreu. Foram os dias de Enós, 905 anos, e morreu. Foram os dias de Cainã, 910 anos, e morreu. Então, o fenômeno da morte vai acontecendo, e o relato bíblico apenas marca esta despedida de pessoas. Mas observem que na legislação dos judeus aparecem algumas palavras que nós temos que observar nesse trato do problema de morte e de morto. Por exemplo, aqui neste livro de Levítico, pelos mortos não dareis golpes em vossa carne, nem fareis marca alguma. Está no capítulo 19 de Levítico, este trato pelos mortos. Vocês não vão fazer isto. Aqui no capítulo 18 de Deuteronômio, que é o 5º livro do Torá, quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme a abominação daquelas nações. Entre ti não achará quem faça passar pelo fogo o seu filho, o adivinhador, o prognosticador, o agoreiro, o feiticeiro, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte o espírito dos mortos. O que esse texto está dizendo é que já naquele tempo havia feiticeiros, já naquele tempo havia quem consultava o espírito dos mortos, mas Deus está dizendo isto é condenado. E diz aqui, o mesmo livro de Deuteronômio, dirás perante o Senhor teu Deus, eu tirei o que é consagrado de minha casa, dei ao levita, dei ao estrangeiro, disso não comi na minha tristeza, nem disso tirei alguma coisa para o morto. O que estes textos mostram é que havia realmente na mente dos judeus um final com a morte. Então, a morte marcou um final. Então eu não vou dar, não vou lacerar por causa do morto, eu não vou oferecer alguma coisa ao morto, eu não vou consultar espírito dos mortos, não vou invocar o espírito dos mortos, eu não vou andar com feiticeiro, com agoreiro. Já havia isto, mas o povo judeu era ensinado a não se unir a estas coisas. Vamos agora observar ligeirinho o registro da Bíblia em algumas cenas muito interessantes. E eu pergunto a você, Abraão viveu e nasceu Isaque e cresceu Isaque e Isaque se casou e então Abraão morreu. E depois Isaque cresceu e viveu e se casou e gerou filhos e Isaque morreu. E depois veio o filho de Isaque, Jacó, e Jacó cresceu, Jacó se desenvolveu, Jacó se casou
Jacó se tornou pai dos patriarcas e então Jacó morreu. E depois então vem Moisés e depois vem Josué e vem outros. Qual o trato que a Bíblia dá a este fenômeno? Eu quero chamar a atenção a isto e quero fazer com muito carinho para deixar bem clara na sua mente a ideia do povo judeu a respeito daquele que morria. Vamos fazer uma pausazinha, vou tomar assento para compulsarmos juntos algumas passagens da Bíblia que vão nos ajudar. No capítulo 25 de Gênesis, eu leio este verso número 8. Abraão expirou e morreu em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo. O que isto está a lhe sugerir? Foi congregado ao seu povo. Que povo? Vamos observar agora o relato da morte de Isaque. Foram os dias de Isaque 180 anos. E Isaque expirou e morreu e foi recolhido aos seus povos, velho e farto de dias. E Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Não cremaram seu corpo, mas o sepultaram. Vamos caminhar um pouquinho mais neste mesmo livro de Gênesis, agora à altura do capítulo 49. Depois ordenou-lhes Jacó: eu me congrego ao meu povo, sepultai-me com os meus pais na cova que está no campo de Efron, o Eteu, na cova que está no campo de Macpela, que está em frente a Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou aquele campo de Efron, o Eteu, por herança de sepultura. Aí é a morte de Jacó. Mas não terminam aqui os registros dos judeus, e nós encontramos agora, aqui, nesse livro de Deuteronômio. Falou o Senhor a Moisés naquele mesmo dia e disse: sobe ao monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, vê a terra de Canaã, que darei aos filhos de Israel por possessão. Eu tenho estado lá neste monte Nebo e não há como negar a emoção que se sente com aquele descortínio à frente dos nossos olhos. E lá neste monte Nebo está o marco de Moisés, naturalmente uma coisa que se sabe é moderna, mas esta verdade está: vê a terra de Canaã, morre no monte ao qual subirás e recolhe-te aos teus povos, como Arão teu irmão, que morreu no monte Or e foi recolhido aos seus povos. Quero tomar ainda aqui em Juízes, capítulo 2, verso 10. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após deles se levantou, que não conhecia ao Senhor e nem a obra que Deus fizera a Israel. Então, eu pergunto,
qual era, na nossa maneira clara de observar por estes textos bíblicos, a ideia daquele judeu crente, servo de Deus, daquele patriarca que morria? Era a ideia de subir ao seu povo, era a ideia de congregar ao seu povo. Não dá realmente a nós a impressão de que eles pensavam que estivesse tudo terminado. E aqui está a maravilhosa doutrina da imortalidade da alma. E eu quero ponderar logo de início, maravilhosa doutrina da imortalidade da alma para aquele que crê em Jesus Cristo, para aquele que aceita o plano de Deus na sua vida. Não é o mesmo com o não crente, e isto vamos ver mais tarde. Mas eu quero que nós gastemos ainda um momento só observando estes fatos que realmente me impressionam. Aqui em 2 Samuel nós temos a história de Davi, o seu pecado com Batseba, e temos o nascimento do filho do adultério e a doença do filhinho do adultério e a paixão de Davi quando não comia e ficou prostrado pedindo a Deus que sarasse o seu filho, e Deus não atendeu e o filho morreu. E quando o filho morreu, os auxiliares de Davi começaram então a cochichar para que ele não ouvisse que a criança tinha morrido, e de repente Davi perguntou: por que vocês estão tomando esta atitude? A criança morreu? E quando disseram que a criança tinha morrido, ele se levantou, foi se banhar, foi trocar de roupa, pediu comida. E eles perguntaram: mas por que o senhor está fazendo isto? Quando a criança estava doente, o senhor não... Ele disse: mas agora que a criança morreu, eu não posso mais subir para estar com ela. Em outras palavras, Davi estava dizendo: a criança não está mais aqui. Observem neste capítulo de número 17 do livro de 1 Reis, a história daquele filho da viúva de Sarepta. É interessante. Depois destas coisas, sucedeu que o filho da mulher, dona da casa, morreu, depois que a doença se agravou. E então, nenhum fôlego ficou nele. Que coisa! Morreu, cessou o fôlego, e diz o texto: então disse a mulher a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste trazer à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? E ele lhe disse: dá-me o teu filho. E Elias tomou no seu regato o filho e o levou para cima, para o quarto onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama, e clamou ao Senhor, e disse: ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem eu moro afligiste, matando-lhe o filho? Então se mediu sobre o menino 3 vezes, clamou ao Senhor, dizendo: ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz do Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e ele reviveu. Agora, eu podia citar muitos outros exemplos, mas esses confirmam o que eu estou ensinando. Quando a alma sai do corpo, quando a pessoa morre, a alma sai do corpo. E eu pergunto: para onde vai a alma? A alma vai para o lugar dos mortos, que no hebraico, no Velho Testamento, é o Sheol, que no Novo Testamento é o Hades. É o lugar onde estão os mortos. Este lugar dos mortos é que marca então realmente uma transição, e esta transição nós vamos passar a observar, inclusive dentro da palavra maravilhosa de nosso Salvador Jesus Cristo. Esta palavra que eu quero que fique realmente com você e que realmente marque este nosso estudo de uma maneira muito especial nessa altura. Então, lembre-se, todos os mortos estão
no Sheol ou no Hades, que é o lugar dos mortos. Todos os espíritos estão lá. Ninguém reencarna, não existe isso na Bíblia. Ninguém transmigra, não existe isso na Bíblia. Estes estão vivos, conscientes, no lugar dos mortos. Todos. Os seus parentes que morreram estão no lugar dos mortos. A minha mãe, que faleceu quando eu estava com 12 anos, está no Sheol, está consciente, está viva, está aguardando o dia do regresso de Jesus, quando ela virá com ele para incorporar-se aos crentes de todo o mundo. Meus amigos, vamos agora passar de modo especial ao Novo Testamento para ver o assunto e tentarmos concluir. Mas eu quero, antes de mais nada, deixar bem claro que não há da minha parte, neste estudo, nenhuma camisa de força. Eu quero que tudo seja feito dentro do consenso e do ensino da Escritura Sagrada. Neste lugar dos mortos, onde estão os justos e os injustos, o Velho Testamento usava a palavra Sheol, e desse lugar diz Jó, capítulo 26, verso 6. Para Deus, o mundo dos mortos é aberto, e não há cobertura que impeça ver o que lá acontece. E isto é exatamente o que nosso Senhor ensinou, cujas palavras nós vamos observar, ainda que um tanto ligeiramente. No capítulo 22 de Mateus, Jesus faz esta afirmação: acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas de vivos. É aquela mesma ideia dos patriarcas de que haveria uma continuidade. Diz aqui neste livro de João, à altura do capítulo 11, esta palavra maravilhosa. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Há uma mudança de plano, mas não há descontinuidade da vida que tem aquele que crê em nosso Senhor Jesus Cristo. Declara o apóstolo Paulo, quando era prisioneiro de César, numa das suas cartas da prisão, a carta aos Filipenses, ele falando dos castigos e das penalidades e das ameaças, ele tem esta palavra maravilhosa: eu serei sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. E ele então comenta a hipótese da sua morte e ele declara: em ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir para estar com Cristo, o que será para mim muito melhor, mas julgo mais necessário ficar convosco pelo amor que tenho a vós. Vejam que não há esta admissão de uma parada, de uma total separação. Mas eu quero concentrar um pouco mais de estudo a esta chamada parábola do rico e de Lázaro, que, na minha maneira de sentir, ilustra perfeitamente o problema do mundo dos mortos. Lucas capítulo 16, havia um homem rico que vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão.
e foi também enterrado o rico quando morreu. Então, morreu o Lázaro, morreu o rico. Diz a Bíblia que houve um funeral mais ou menos organizado, no caso do rico, houve apenas um enterro qualquer na morte do pobre, mas diz assim: no Hades, erguendo os olhos, estando em tormentos, viu Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando o rico, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, mande que Lázaro molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nestas chamas. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te, já recebeste os teus bens em tua vida, Lázaro males, agora ele é consolado e tu és atormentado. Jesus está mostrando os dois já além da vida, já depois de mortos, mas os dois absolutamente conscientes. Lázaro ao lado dos crentes, no chamado paraíso, e o Hades com a sua parte negra, o castigo, onde está este rico. E veja que no desenvolvimento do ensino de Jesus, ele vai além e disse este pedido do rico: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes em casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que eles não venham para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: lá tem Moisés e os profetas, é melhor ouvi-los. E Jesus vai além. Porque, se não acreditarem neles, jamais acreditariam ainda que um dos mortos ressuscitasse. Esta parábola de Lucas 16, na minha maneira de sentir, ela dá o quadro por inteiro. Porque Jesus afirma que eram conscientes, Jesus afirma que estavam num estado de consciência, mas um na perdição e o outro na presença de Deus, e Jesus afirma que não havia maneira de mudar, ainda que alguém ressuscitasse dos mortos, não havia como mudar. Nós podemos, então, fixar na mente exatamente isto: a responsabilidade nossa, a responsabilidade do homem em relação a Deus é agora. Aquele que segue a Jesus Cristo faz o que aconteceu com aquele ladrão que se arrependeu na cruz e Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Quando a pessoa aceita Jesus Cristo como Salvador, tem a salvação, já garantiu o seu lugar no céu, na presença de Deus, no Hades, na parte de vida e de alegria, até o final que marca a vinda de Jesus, e é o que eu vou estudar daqui a pouco. Vale a pena parar, meditar e agradecer a Deus de todo o coração por este ensino.